Eu era o cara que segurava a cartolina na escola. Acho que muitos de vocês também eram essas pessoas, né? Por que eu segurava a cartolina? Eu fazia todo o trabalho da escola, fazia a cartolina e na hora de apresentar eu travava. Eu tinha medo das pessoas, eu tinha medo do julgamento. E isso acabou me travando diversas vezes na minha jornada. Eu sou Rafa Falcão, nasci no interior de Alagoas, numa pequena cidade chamada Santana do Ipanema. Vim de uma família muito simples e desde cedo eu gostei de empreender. Aos 12 anos de idade, depois de trabalhar na feira com meus pais, trabalhar também em lanchonete, eu montei uma locadora de videogames. E aí eu comprei um videogame, comecei a alugar esse videogame para meus colegas da rua. De repente eu estava com 7 videogames e alugando os videogames lá para o pessoal, para os meus amigos. E foi aí que eu tive um estalo. Eu sempre fui muito bom em estudar, mas eu tinha essa trava de conectar as pessoas com conteúdo, de passar esse conhecimento adiante. E o videogame ele me ensinava o seguinte: eu ia lá, passava de fase nos jogos e ensinava as pessoas a passarem de fase também nesses jogos. Por ironia do destino, isso fez com que cada vez mais clientes eu ia tendo, e isso foi o meu piloto, o meu projeto para ser hoje uma referência trabalhando com marketing, porque eu ajudo pessoas através do conteúdo. E eu trago sempre nisso 2 princípios. O primeiro princípio é o seguinte: quando você publica um conteúdo, quando você ajuda as pessoas, você consegue conectar muito mais. Porque você gera uma pequena transformação, uma pequena vitória. Quanto mais você publica, mais você faz com que as pessoas te devam favores. Como é que essas pessoas vão pagar esses favores? Ou elas compram de você, ou elas compartilham o que você publica, ou elas vão lá e engajam com você. Isso faz com que você, profissional, qualquer pessoa que queira trabalhar com marketing, trabalhe muito bem o princípio da reciprocidade. Um outro princípio que eu trabalho bastante também é o princípio da autoridade. E como foi que eu consegui conquistar tantos seguidores, tantos resultados na internet? Eu usei aquela minha memória que eu tinha do videogame e eu criei uma estratégia chamada Império de Conteúdo. O que é que eu faço? Eu defino as minhas redes sociais, o meu conteúdo como um grande império. Então eu atraio as pessoas para o meu castelo principal, que é a rede social que eu tenho mais domínio, e a partir daí eu consigo ser nessa rede social muito consistente, está sempre muito bem arrumado o meu castelo. Sempre tem publicação nova, sempre tem conteúdo novo. Então eu atraio essas pessoas para o meu castelo e eu levo essas pessoas para outras partes do meu reino. Então eu tenho uma fazendinha numa outra rede, eu tenho um vilarejo na outra rede, e aí eu montei um império em toda a internet, conseguindo ser encontrado através do conteúdo. Mas nem sempre foi assim. Eu era uma pessoa extremamente tímida e travada. Eu tinha medo das outras pessoas. Eu entrava aqui num palco, eu entrava numa palestra antes, na época que eu trabalhei durante muito tempo com isso, eu não conseguia falar com as pessoas. Eu tinha literalmente dor de barriga. Eu ia fazer uma palestra, eu treinava uma pessoa para ir no meu lugar. Eu ia dar uma entrevista na TV, nos projetos que eu trabalhava, eu treinava uma pessoa para ir no meu lugar. E isso foi me boicotando, foi me sabotando. Será que o cara da cartolina que segurava lá ia ficar na minha vida para sempre? Será que eu ia sempre fazer o bom trabalho e ia ficar segurando a cartolina para as outras pessoas verem e levar os louros pelo que eu estava fazendo? Foi aí que eu comecei um processo muito grande. Geralmente em 2012, 2013 eu comecei esse processo de perder essa timidez, de compartilhar os conteúdos para conectar as pessoas de fato. Então eu passei por curso de oratória, por fonoaudiólogo, por terapia e treinei durante 2 anos diariamente. Em um dos cursos que eu fiz, é até interessante falar para vocês que o professor falava que você, quando fosse fazer uma palestra, você tinha que incorporar um personagem, para que as pessoas fossem assistir o personagem, e não a pessoa que estava palestrando. Então, no início da minha jornada, eu palestrava sempre com a camisa do Batman, do Robin, do Homem-Aranha, e por aí vai. E eu pensava na minha cabeça, o pessoal não veio ver o Rafa Falcão, o pessoal veio ver o Batman. E isso me dava muita segurança. A partir daí, eu comecei a destravar, eu criei um perfil nas redes sociais para descomplicar o conteúdo do marketing. 2016, no primeiro mês eu consegui 10 mil seguidores, de repente eu estava produzindo conteúdo para todo o Brasil.
E eu quero passar para você que está aqui hoje o plano prático que eu fiz para conseguir todos esses resultados, para que você também coloque em prática. Então, o primeiro ponto desse plano prático é que você tem que ser expert em um assunto. Qual o seu talento? O que é que você faz melhor do que 1 milhão de outras pessoas? Muitas pessoas têm aqui, Rafa, eu não tenho talento em nada. Claro que você tem. Muitas vezes você sabe cozinhar, você sabe tocar um violão. Compartilhe o seu conteúdo nas redes sociais. Isso vai fazer com que você consiga ter resultados. Outra coisa, o segundo ponto. Qual a sua audiência? Hoje eu trabalho muito uma metodologia que a gente chama de avatar, que é tipo um público-alvo. Então hoje a minha audiência está muito clara. Eu tenho pessoas que me acompanham de 25 a 51 anos de idade, que são profissionais do marketing e eles buscam se desenvolver. Qual a audiência de vocês? Qual o seu avatar? Qual o seu público-alvo? E terceiro ponto é você definir quais canais você vai trabalhar. Quais são as gerações que estão utilizando os canais? A gente tem a geração dos milênios, a geração Y, que está muito presente no Instagram, por exemplo. Nós temos a geração Z, que está muito presente no TikTok. Como é que você vai jogar? Eu sempre falo que trabalhar com marketing é como se fosse um xadrez. Cada peça que você movimenta tem um objetivo diferente de marketing. Se eu faço uma publicação, que eu faço uma dancinha, uma viralização, eu tenho um objetivo de marketing de alcançar mais pessoas. Se eu faço uma publicação que eu tenho um conteúdo mais denso, onde eu passo muita informação, um carrossel que é muito comum, eu tenho um objetivo muito de educar as pessoas. Então, nesse xadrez, você precisa jogar com cada peça, porque cada peça que você movimenta, ele traz um objetivo diferente. E muitas empresas, muitos negócios vão para o mercado digital para ficar só forçando venda o tempo todo. A partir daí, você vai trabalhar um outro princípio, que é o nosso quarto passo, que é o seguinte: consistência. E eu desafio a todos vocês aqui escolherem uma rede social que vocês querem trabalhar e publicar todo dia por 30 dias. O que é que vai acontecer? Você vai errar tanto, que uma hora você vai acertar. Então, quando você trabalha esse princípio da consistência, não tem jeito. Você vai conseguir vencer, você vai conseguir ter uma audiência, você vai conseguir construir autoridade, você vai conseguir trabalhar a reciprocidade e se tornar referência na cabeça das pessoas. Eu sempre brinco, né? Quando eu vou publicar, quando eu vou trabalhar, o meu conteúdo, ele tem que fazer com que eu seja o top of mind na cabeça do meu cliente, da minha audiência. Alguém pensou em marketing, tem que enviar Rafa Falcão na cabeça. E isso só consegue com esse princípio da consistência. E aí a gente entra no nosso quinto ponto, que é o seguinte: muitas empresas, muitos negócios, muitos profissionais têm medo de quê? De se vender nas redes sociais. Então eu vou para a rede social e eu acabo não vendendo. Eu acabo não mostrando lá que eu tenho um produto para vender. E isso faz com que as pessoas, quando você for vender de fato, as pessoas, poxa, mas ele só está entregando conteúdo, agora ele quer vender? Então eu não quero. Então, desde o início, você tem que se posicionar que você vai vender. Independente da quantidade de seguidores que você tenha, independente do seu nicho, você precisa se posicionar e mostrar que você vai vender. Tudo isso leva a gente a uma reflexão. Para eu ser um profissional fora de série, para eu ser uma pessoa que consiga evoluir nesse mercado, eu preciso trabalhar alguns princípios, esses que eu elenquei para vocês. E tem um livro que eu gosto bastante, que é o livro do professor Malcolm Gladwell, que fala fora de série, Outliers. E ele fala a regra das 10.000 horas. Para você ser um profissional fora de série, você tem que acumular 10.000 horas entre estudo e prática, para ser uma referência naquele nicho que você domina. Eu, Rafa Falcão, estou acumulando as minhas 10.000 horas. E vocês? Estão acumulando as 10.000 horas de vocês?